Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Esta é a terceira aula do terceiro módulo, né? Hoje a gente vai poder, vamos dizer assim, encerrar um pouquinho sobre o carvão, né? A gente precisa falar já sobre o giz pastel, então a gente vai, no decorrer das aulas de giz pastel, nada impede que a gente trate um pouquinho do carvão também, ok? E que a gente já tá na nossa terceira aula, a gente só tem mais 3 aulas pela frente, né? Tá acabando aí nossa pequeno projeto aí, nosso pequeno mini curso, nosso mini curso de introdução ao desenho artístico. Então, vamos lá, tá? Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem interessantes, que é, no caso, como desenhar sobre a atmosfera interposta, o efeito criado pelos planos sucessivos e sobre o primeiro plano contrastado. Vocês vão entender mais no decorrer das aulas e nessa aula também eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais uma produção, ok? Pra gente já ir aí se habituando com carvão. Então tá, perspectiva, existe uma perspectiva sem linhas, sem pontos de fuga e sem divisão de espaços, que também cria a terceira dimensão. Interessante, né? Te aprender sobre a perspectiva com tudo isso, né? Com linhas, com ponto de fuga. E agora a gente tá vendo, vai ver essa maneira de desenhar em perspectiva sem linhas, sem ponto de fuga, sem divisão de espaços, que também cria essa terceira dimensão, né? Que trata-se da perspectiva atmosférica, que é dada pelo contraste e pela definição dos primeiros planos e pela difusão e descoramento dos planos mais afastados. Então, dos planos mais afastados é esse, vamos dizer assim, diluído, né? Vamos colocar assim. No caso, ela fala que essa perspectiva atmosférica é dada pelo contraste, pela definição dos primeiros planos, né? O primeiro plano aí bem definido, com cores mais fortes, e conforme vai afastando, acho que a gente já falou sobre isso, né? Conforme vai afastando, o objeto vai perdendo um pouco essa nitidez aí, vai ficando mais clarinho. Então, o efeito de profundidade e difusão é uma ilusão de ótica provocada pelo vapor de água e pelas partículas de pó contidas no ar, que descoram e esbatem em parte as cores e as formas distantes. A representação da terceira dimensão por meio dos efeitos de luz e sombra, a sensação de distância, cria-se ao se reproduzir essa atmosfera interposta. Na perspectiva atmosférica, o artista pretende desenhar as partículas e o vapor de água contido no ar. Daí resulta um desenho muito diluído em que os contornos se desvanecem. É como se você desenhasse de manhã cedo, por exemplo, com neblina, por exemplo. Essa seria basicamente a imagem que você desenhar, né? Então, esse efeito de diluído aí, né? Da perspectiva da atmosfera. E essa é a maneira de desenhar a atmosfera interposta, tá? Então, o efeito da perspectiva atmosférica pode resumir-se com o seguinte quadro. Um, com a, um, aqui a gente chama de grisê, mas eu acho que fica mais fácil a gente falar como é que a gente pode falar assim, o seu traçado, né? Ou a sua, hum, o seu traço, eu acho, a maneira de explicar para vocês o que é esse grisê, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho na última aula, porque como o livro, por exemplo, ele trata dessa forma, não sei uma maneira adequada de colocar para vocês. Seria, quando eu falar grisê, entende que é o nosso traço, né? Como a gente vai desenhando, a gente vai riscando o papel, então é o risco. Não é como se falasse o riscado. Um grisê, um riscado, que vai perdendo a intensidade à medida que sobe o papel. Então, por exemplo, aqui a gente pode observar essa questão aqui, que o efeito da perspectiva atmosférica pode resumir-se com um grisê que vai perdendo a intensidade à medida que sobe o papel. Então, embaixo no papel
é mais forte, e conforme você vai subindo, vai ficando mais clarinho. E nesse desenho, a gente pode verificar como se aplica o efeito de profundidade nos valores de cinzentos estabelecidos pelo artista. Observe como os pretos mais intensos aparecem na parte inferior do desenho, né? Enquanto os mais suaves se encontram na parte superior. E é exatamente essa questão aqui aplicada aqui, tá vendo? Como aqui as coisas parecem menos nítidas e com menos contraste, né, do que aqui na frente. E nessa natureza morta, por exemplo, ela está em perspectiva atmosférica. É menor a importância dos planos posteriores à maçã, né? Esse efeito produz uma separação ambiental entre os dois planos estabelecidos. No caso, a maçã, que está na frente, né? Vamos dizer assim, está mais contrastada do que os objetos que estão atrás da maçã. A gente deve pensar que quando a gente olha um objeto próximo, o nosso olho focaliza o objeto e automaticamente desfoca todos os corpos circundantes, né, que ficam ao redor, que circulam o objeto, que não fiquem na mesma distância, que é o caso dessa imagem. Ao desenhar uma natureza morta, a gente deve fazer da mesma maneira, desenhar com relativa nitidez os objetos que fiquem no primeiro plano e com menor precisão os situados atrás. Também é possível obter as tonalidades dos diferentes cinzentos da natureza morta com a borracha ou simplesmente com o esfumínio. O objetivo é que a atmosfera seja criada por meio dessa sutil diferença entre os planos. Então lembra que a gente está desenhando, aliás, a gente está falando sobre essa perspectiva atmosférica, né? Essa perspectiva aí, dessa maneira que usa a atmosfera, a perspectiva atmosférica. Então, na perspectiva atmosférica, você retrata assim os objetos, tá? Claro, eu já expliquei várias regras, tanto da perspectiva normal mesmo, né? Que a gente usa, quanto os objetos que a gente representou até aqui. O que a gente vai assistir hoje não estão em perspectiva atmosférica, ok? Mas é um recurso aí que a gente pode usar tranquilo. E é muito bom mesmo. Por sua profundidade em relação ao observador, um corpo parece na frente ou atrás do outro. É o exemplo dessas montanhas aí, né? Podemos estabelecer uma ordem que vai do mais próximo, que é os objetos que estão na frente, são mais próximos a nós, né? Ao mais afastado, são as montanhas que estão lá no fundo, e aqui na imagem mesmo a gente dá para ver esse efeito aí que conforme a imagem vai se distanciando ou vai subindo no papel, né? Ela vai ficando menos nítida. Isso nos permite situar os diferentes planos que aparecem no mesmo enquadramento, no modelo enquadrado, né? Essa observação são imprescindível para situar os turnos no desenho e realçar o efeito de profundidade do modelo. Os planos sobrepostos vão se perdendo a cor, como se fossem diferentes faixas de várias tonalidades. O salto de luminosidade ajuda a criar saltos de distância e, por conseguinte, a intensificar o efeito de profundidade na paisagem. Quando a gente fala em salto de luminosidade, é justamente assim, você vê que aqui não tem degradê, né? Aqui do escuro já vem pro claro, por exemplo, né? Já dá esse bem contraste. E isso ajuda a criar saltos de distância, tá? Dá mais esse efeito aí de distanciamento. E intensifica o efeito de profundidade na paisagem. E aqui, essa é, por exemplo, o esboço inicial dessa imagem aqui, tá? Ó, tá vendo? Depois ele só consertou, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Percebe? Né? Que dá esse efeito de profundidade quando você vai intercalando aí as camadas. Os planos sucessivos possibilitam uma distribuição inteligente dos tons. Não se trata apenas de conseguir profundidade no desenho, mas também de tornar a composição mais interessante. A profundidade numa paisagem obtida com planos sucessivos
pode ser esquematizada do seguinte modo: um conjunto de montanhas que vão perdendo a cor com a distância. A gente vem falado, né? Tá vendo aqui uma representação. Na frente, que aqui embaixo do papel é mais nítido, conforme vai subindo o papel, conforme vai se distanciando, vai ficando com menos contraste, né? Menos nítido do que aqui. Então essa é a regra geral, tá? E, por último, sobre um primeiro plano contrastado. Realçar o efeito de profundidade com um primeiro plano contrastado é uma das fórmulas clássicas para representar a terceira dimensão. Quando no primeiro plano há qualquer elemento de dimensões e proporções conhecidas, como árvores, automóveis, barcos, que são objetos que a gente sabe, do tamanho real, né? O observador pode comparar dimensões do objeto situado nesse plano com as dos objetos que estejam no plano mais distante, estabelecendo de maneira inconsciente a distância entre o próximo e o distante. Ou seja, a profundidade do desenho. De forma instintiva, a gente compara a medida do modelo com o tamanho das formas distantes, especialmente se este for de um tamanho reconhecível, como ocorre com um animal ou uma figura humana, ok? Então, eu vou mostrar agora para vocês, depois de todo esse última aprendizado aí sobre essa, que a gente ainda não tinha visto sobre essa perspectiva atmosférica, né? E essa questão de a gente conseguir essa profundidade em relação ao observador, né? Que um corpo, um objeto aparece mais na frente, um atrás do outro. E aí a gente estabelece uma ordem que vai do próximo ao mais afastado. A gente vai ver agora, eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz para vocês. Sabe aquele primeiro desenho que eu fiz das frutas? Eu fiz com o grafite, né? Aqui eu resolvi fazer para vocês com o carvão. Pra gente ver aí um pouco mais sobre esse desenho com carvão. Eu acelerei bem o vídeo porque, bom, vocês já sabem, né, o básico aí. A gente primeiro vai encontrar as formas, situar aí os objetos dentro do nosso papel, né, os tamanhos que a gente quer desenhar, que a gente quer representar, se é o tamanho relativo do objeto ou não, enfim. E aí eu vou desenhar um pouco com carvão aqui pra que a gente tenha mais esse contato aí com o material, tá? Eu acho que esse método de observar, a gente trabalhando com material, é bem importante para a gente conseguir até entender melhor como o material funciona. É claro que tudo é bom na prática, né? Observar não vai te dar prática, então eu proporciono para vocês uma maneira de vocês conseguirem ver os diferentes e até a facilidade de trabalhar com carvão, né? O desenho com carvão, ele é mais, como a gente pode dizer assim, mais um pouquinho mais bruto, vamos colocar assim, né? Do que o grafite, né? Eu gosto muito dele, porque eu consigo esfumar melhor. Ele não, você não precisa ficar apontando, enfim. Ele é bem facinho de trabalhar, tá? E eu só uso o limpa-tipos pra usar com carvão, tá? Eu não gosto de usar borracha com carvão. E aí eu fui desenhando, tá vendo como eu dei as primeiras formas geométricas e depois eu fui dando aí os contornos e os detalhes, né? Eu fiz a nossa perinha aí com 2 círculos e depois fiz a forma. Minha maçã saiu meio grande, mas depois eu vou... Vocês vão ver, vai dar certo. E ainda tem isso, né? Às vezes a gente começa a desenhar, a gente já começa a querer desistir pensando que não vai dar certo. Não tem como fazer isso. Não tá dando certo, continua que a gente consegue ajeitar. Aqui foi um exemplo que eu errei, mas vocês vão ver que depois a gente não vai nem perceber esse erro aí, tá? É só continuar. Tô aqui realçando aí os contornos, né? Agora que eu já tenho as formas dele estudinho. E aí eu vou dando os primeiros passos. Ontem nossa aula foi bem longa, né? Ontem a gente falou até sobre bastante coisas.
Como vocês sabem, a gente precisa cumprir os horários e como alguns vídeos saíram curtos, eu complementei aí esse horário de ontem, já que a gente já tinha muita coisa para falar. E eu tentei dividir assim, 3 aulas para carvão, 3 aulas para o giz pastel, para a gente conseguir falar de tudo. Então amanhã a gente já vai começar a ver sobre o giz pastel, tá? Vou desenhando aqui, escurecendo as áreas. E aqui eu já tô dando esse sombreamento pro desenho, tá? Eu já tô identificando aí as áreas que precisam ser escurecidas, né? As áreas que não tem luz, né? E também já definindo as zonas de sombra, né? A gente já consegue também sentir onde vai ser as zonas de luz. E lembrando que eu tô observando o objeto, tá? Objeto não, né? A foto, que senão, desde daquela primeira aula que eu dei sobre esses objetos, as frutas já teriam podre. Ai, mas a foto que eu tirei dos objetos, né? Mesmo que eu usei lá no desenho com grafite, mas vocês vão ver que o carvão ele dá um efeito diferente, né? Do que o grafite. O grafite dá um efeito diferente e também o grafite ele fica um tom acinzentado brilhoso. Vocês vão ver que o carvão ele é preto mesmo e ele dá esse acabamento fosco, né? E aqui eu tô usando o meu cotonetezinho de sempre. Você pode usar também, eu já falei, né, um papel macio aí para você estar esfumando, ou com o dedo mesmo, como eu já disse, o carvão possibilita isso, porém com o dedo tem certas partes, principalmente se você estiver fazendo um desenho pequeno, você não vai conseguir esfumar detalhadamente aí essa parte pequena, né? Por isso que eu gosto de usar cotonete mesmo. Eu prefiro usar cotonete até. Peguei o papelzinho que eu tentei mostrar pra vocês, mas não me acostumo. Aí eu voltei pro cotonete. Mas é assim mesmo, cada um se acostuma com material diferente, se adapta a um material diferente. Depois, não se preocupem, tá? Se ficar borrado algumas partes que você não queira, que depois a gente vai apagar aí com o nosso limpa-tipo, não tem problema. A gente vai construindo camadas, tá? A gente vai construindo o nosso desenho aos poucos. Se ficou uma área que não era pra tá escura, era pra estar clara, não se preocupe que depois a gente consegue aí consertar, tá? A gente vai dar o primeiro tom, depois a gente vai dar aí o acabamento para nossa forma. Não vamos nos afobar, nos apressar, né? E eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas e assim, e assistir, né? Quando eu coloco para vocês aqui, por exemplo, eu desenhando, não é só para vocês assistirem. Eu espero que vocês levem isso para prática, sabe? De pegar essa mesma imagem, uma imagem semelhante à minha e já começar a praticar. Ai, deixa eu ver como ela fez tal coisa, sei lá. E começar a fazer. É com a prática que a gente vai adquirir aí nossa experiência, né? As aulas que a gente está dando são muito, muito importantes para a gente ter esse fundamento, né? De como a gente tem que fazer as coisas. Mas o resto é com vocês, é de cada um aí que está assistindo aí essas nossas aulas, ok? Eu acelerei bem o vídeo, mas poderia até ter acelerado mais, né? Porque pra gente não demorar tanto aqui. Mas é bom que vocês vão vendo essa construção do desenho, né? No começo parece que vai sair nada com nada, mas depois que a gente vai dando essa luz, essa sombra, esses tons aí, é por isso que ontem eu foquei bem a aula nisso, né? Porque eu acho que é bem importante a gente aprender essa questão de dar volume aos objetos, porque é isso que vai dar essa característica do objeto, né? Porque se a gente, por exemplo, essa banana aí que tá só as linhas, é o desenho, né? Mas você vê que essa questão de você dar sombreamento pro desenho dá mais característica, a gente identifica mais o objeto, né? Do que fosse só linhas mesmo. Então, eu acho que o tópico, o assunto mais importante mesmo
Até para se trabalhar bastante com carvão é somente isso, essa questão de luz e sombra, essa tridimensionalidade que a gente dá aos objetos, né, por meio desses tons. Então, a aula de ontem, apesar de ter sido bem barulhenta a aula, né, e até peço desculpa, que aqui a rua é bem movimentada, então tem dias que tá demais mesmo, não consigo gravar. E como eu não posso ficar sem gravar, não dá pra gente escolher, né? Então, eu já dei a maioria dos tons aí, né? Então agora eu vou consertando aos poucos. Eu vou realçando onde eu preciso realçar, eu acho que devo realçar, né? E a gente vai construindo aí nosso desenho aos poucos. Tudo. Claro que eu estava fazendo um desenho bem devagar, né? Eu demoro em cerca de 1h30 a 2 horas, dependendo se eu quero mais detalhes ou não. Eu demoro para fazer um desenho. Assim, um desenho simples, né? Claro que se você for pegar um objeto bem complexo, você vai demorar mais tempo, né? Acertando os detalhes e tal. Eu gosto de desenhar objetos simples, assim, eu acho bem interessante. São coisas simples, mas que são agradáveis aos olhos, assim, pra mim, né? Então, e cada um vai desenvolver o seu traço. Você vai ver que você pode até pegar a mesma imagem que eu tô fazendo, mas não vai ficar igual o meu. E o meu não vai ficar igual o seu. Cada um tem a sua característica própria mesmo aí, que você dá ao que você está representando, ao seu desenho, à sua ilustração. Então a gente vai agora, como eu já defini os tons e tal, eu vou consertando. Agora eu fui pra banana, né? Vamos dar um tom pra banana. Eu tentei fazer as marcações igual estavam no objeto real, né? Mas depois você vai ver que eu mudei totalmente porque eu não gostei do resultado. Eu não sou boa assim claro que tudo é treino, né? Mas eu não gosto muito de representar fielmente o objeto. Enfim, nem sempre pra mim, né, fica bom. Mas talvez seja a minha característica. Mas a sua, se você quiser dar mais, como se diz assim, mais realidade, né? Representar mais fielmente esse objeto, fica a critério. Aí eu fiz esse primeiro aí, né? Vocês vão ver agora que vai mudar drasticamente. Eu vou cortar o vídeo. E aí vocês vão ver. Aqui eu peguei o meu limpa-tipos, né? Pra já ir limpando algumas partes aí. Mas depois vocês vão ver que a gente vai usar ainda mais ele. A gente trabalha intercalando, né? Dá um acabamento aqui, usa os fuminhos aqui e tal. Então a gente vai construindo esse desenho, tá? Acho que vocês já estão bem habituados, né? Até. De tanto a gente fazer aí essas aulas mostrando para vocês um pouquinho aí como a gente faz. Também sou aprendiz, tá? Eu tô começando, eu tô, na verdade, acabando meu curso, né? Graças a Deus aí, mas a gente tá aprendendo também, tá? Então nada é perfeito, cada um tem a sua forma de fazer. E aqui eu mudei a banana, vocês vão ver já já que eu vou mudar todo esse traçado da banana, quer ver? O carvão, vocês veem, eu acho ele bem mais menos complicado do que o lápis. Você tá vendo como eu esfumo? É mais fácil de esfumar, até você vai passando o cotonete já suja já.
E aí você já consegue aí espalhar pro desenho inteiro. Você vê que eu borrei bastante ali, mas não tem problema. A gente vai consertar já já. Aí aqui eu vou dar uma escurecida no desenho porque eu não gosto daquela parte. Vocês vão ver aí que eu vou escurecer bastante esse desenho aí, porque eu não tava gostando, que tava muito clarinho. E aqui eu tava apagando com os fuminhos. Com os fuminhos não, né? Com limpa-tipos. Apaguei aquele borrão lá. Com limpa-tipos a gente consegue limpar esse borrão aí, né? Pode usar borracha? Pode usar borracha. Eu não gosto, mas é opção minha. Mas você pode usar borracha. Muitas pessoas usam borracha. Eu não gosto de borracha porque nos meus desenhos eu já manchei muito por causa da borracha. Então eu não gosto mais de usar quando eu tô usando carvão, né? Claro que eu uso muito, eu uso só a borracha quando eu vou usar o grafite, né? O lápis. Mas quando eu vou usar o carvão, eu geralmente não uso a borracha, tá? Mas fica a critério. Aqui nessa parte eu demorei bastante pra fazer. Não tava ficando do jeito que eu queria que ficasse. Mas é assim mesmo, né? Nada é perfeito. Vamos desenhar uma cabine da banana. Vocês veem que o carvão, como eu falei, ele suja bastante, né? Qualquer coisinha que a gente bater no desenho, ele já mancha tudo. Então é muito cuidado também para trabalhar com ele, porque se você ficar esfregando a mão no desenho, vai atrapalhar todo o desenho. Aqui eu não tô apoiando minha mão, viu? Tá aí por cima, mas se eu tivesse apoiado, tava tudo borrado. Então eu tô desenhando aí por cima, mas eu não tô com a mão apoiada no desenho, tá? Mas eu cometi muito esse erro também. Vários desenhos meus já foram estragados por causa disso. Porque depois, às vezes, o desenho é tão complicado que você não tem nem paciência depois de consertar o que você fez. Mas quando é simples assim, a gente até pode errar. Como eu disse, o carvão ele é bem maleável, então a gente consegue consertar quando a gente erra facilmente. E aí a gente já deu esse contraste do desenho, né? Agora a gente vai fazer o quê? Realçar aí as cores do desenho. Se a gente quiser mais forte, ou se a gente acha que já tá bom. Muito diferente do começo, né? Aquelas linhas lá, parece que nem ia dar certo o desenho. Mas agora, já no final, a gente consegue perceber que não é esse bicho de sete cabeças, né? Mas é tudo uma questão de construção mesmo. Eu sempre falo. Eu acho que eu repito basicamente as mesmas coisas nos mesmos desenhos. É justamente para vocês terem essa prática aí, tá? Bora desenhar, tentem fazer junto aí nas aulas, acompanhando, fazendo essas atividades, que aí vocês vão conseguir depois desenhar sozinhos. No começo eu só conseguia desenhar se eu visse alguém fazer. Eu acho que por isso que eu tenho trazido bastante para vocês eu desenhando, porque eu tive essa dificuldade no começo e eu só conseguia fazer se alguém estivesse ali fazendo passo a passo e eu estivesse vendo como foi a construção do desenho. Hoje em dia eu tô desenhando desse jeito que vocês estão vendo, né? Ainda tem muita água para rolar. Eu tentei fazer com lápis esse cabinho aí, mas não ficou. Pelo menos na minha visão, né? Aqui na câmera eu tô vendo até que ficou o tracinho, mas na hora que eu tinha feito não tinha ficado. E outra coisa, se você estiver fazendo um desenho com grafite, por exemplo, e você for sobrepor esse grafite, o carvão, não fica bem, tá? Ele não constrói em cima do grafite, pelo que eu já tentei, mas
quiser adquirir experiência fazendo, não tem problema nenhum. Tento passar para vocês o que eu já fiz, a prática que eu já tenho, que são poucas, né? Eu acho que a prática que eu venho acumulando são somente de uns 4 anos para cá, que foi um pouco antes de eu começar a fazer meu curso, né? Meu curso é de 3 anos, então foi de lá para cá que eu comecei a pegar realmente no material, experimentar os materiais, luz pastel, carvão. Então é bem recente. A prática artística ela requer um tempo para que você se habitue com os materiais, para que você consiga desenvolver a sua própria técnica. Qualquer material que você utilize. E aqui basicamente eu tô acabando. Eu dei uns acabamentos finais que eu vou colocar na foto lá no meu Instagram, tá? Para vocês verem que o acabamento, o desenho acabado, que depois que eu finalizei o vídeo, eu ainda fiz alguns detalhezinhos aí da sombra, na verdade. E aí vocês fiquem à vontade para ir lá ver, tá? Então a gente vai encerrando por aqui nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí, estejam gostando de ver a prática, né? A parte prática. E amanhã a gente já começa com os de pastel, tá? A falar um pouquinho aí, a conhecer. E até a próxima!